Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. O Edson Machado de Gouveia nasceu e cresceu em Goiânia, Goiás, filho de um pai muito devoto, líder na igreja do setor Pedro Ludovico, em uma família muito fiel e dedicada ao Senhor. Desde criança, dizia que queria ser pastor, estudava em escola adventista, amava o clube de escoteiros dos desbravadores e até foi batizado de farda. Mas logo no início da adolescência, sua vida tomou outro rumo. E hoje, depois de ter ido muito longe, ele está aqui para nos contar como finalmente ele experimentou a graça de Deus e teve sua vida transformada em 180 graus. Edson, que bom ter você aqui. Finalmente, faz tanto tempo que eu estou querendo te trazer aqui, ouvir essa história. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, Edson, contextualiza pra gente um pouquinho ali a sua infância, como que foi, que lembranças boas que você tem lá de Goiânia? Goiânia. Muitas coisas boas. A infância, eu com meu irmão, a gente cresceu na escola adventista, eu tinha vários amigos na escola, tinha vários amigos na igreja também. E a gente cresceu junto, assim, numa turminha muito unida. A igreja do setor Pedro sempre foi, assim, que eu lembro da infância, assim, a gente tinha uma turma específica, assim. Meu irmão tinha a turma dele e eu tinha a minha turma. E eu gostava demais do Edmar, Marcos André e alguns amigos, eu lembro de vários, Que assim. legal! E até que ponto seus pais estavam interessados em que você e seu irmão se envolvessem com as coisas da igreja? De todas as formas. Meu pai era primeiro um ancião da igreja, que é, tipo, o líder da igreja, né? Local, e ele cuidava e ele queria que a gente participasse de tudo. A gente participava de coralzinho, participava das escolinhas que tinha na igreja, em todas as idades, assim, que eu me lembro. Pessoalmente, assim, você gostava desse envolvimento? Na minha infância eu gostava muito. Era interessante. Eu fiz amizade com filhos de pastor, por exemplo, que passaram na igreja. E a gente sempre envolvido com as coisas assim, sim, gostava. Estava sempre envolvido ali, cantando, participando. E o que você queria ser quando crescesse? Bom, teve um período da minha infância que eu queria ser pastor. Olha, e você dizia isso? Eu dizia isso e não só dizia, mas eu interpretava isso. Como assim? Eu me vestia, eu tinha roupa de terno e tudo mais, gravata. Aí, às vezes eu chegava do culto assim e tinha visto alguma mensagem e meu pai lembra que ele me disse que eu pregava mais ou menos a mesma mensagem que o pastor tinha pregado. Olha. Assim, eu ficava pregando sozinho, assim, eu vestia o terno, gravata e tudo, pegava um microfone fictício e ficava ali. Olha recitando. Só que coisa. Em outros momentos, outras profissões também, mas... Também, é claro, né? Naquele mundo imaginário do infantil Claro. ali, né? Mas então a gente ouve uma história dessa, né? Um garoto de uma família desse tipo, e em alguns momentos até dizia que queria ser pastor, e daí a gente pensa, bom, então cresceu ali protegido naquela família e se tornou de fato um pastor e ponto final. Mas este programa se chama 180 Graus porque em algum momento a sua vontade se distanciou um pouquinho desses rumos, né? O que foi que aconteceu, Edson? Bom, no começo da adolescência, comecei a me desenvolver, eu e alguns amigos, a gente era um pouco atentado, vamos dizer assim, na escola, na igreja, em tudo quanto é lugar. A gente tinha nossos problemas de ser muito atentado, que é assim que diz lá, né, lá em Goiás.
que é muito custoso, né? Dá muito trabalho. E eu sempre dei muito trabalho, sempre fui muito elétrico, assim, muito espoleta e muito curioso. Sempre tive muita curiosidade de conhecer as coisas, de saber das coisas. E na igreja também tinha, de certa forma, aquela pressão de ser filho do líder da igreja também pesava um pouco, sabe? Porque era uma cobrança às vezes exagerada que eu não queria ter aquele tipo de cobrança naquele momento. E aquilo meio que me afastou um pouco, me fez desgostar de algumas coisas. E, por exemplo, quando a gente foi para um acampamento que o nosso clube de escoteiros fez há alguns anos atrás, e a gente foi para o Paraná, a gente saiu de Goiás, foi para o Paraná. Sim, e era um evento muito grande, um evento sul-americano. Olha. E foi fantástico, assim, foi tipo a melhor experiência que eu me lembro assim da igreja na minha época de adolescente. Mas foi muito perto da época que as coisas começaram a mudar. Nesse encontro a gente foi para alguns lugares e a gente passeou para a praia, por exemplo. E eu me lembro que chegando lá na praia, eu era muito inconsequente. E aí eu tentei entrar sozinho pro mar e tudo, olha, e tentando me afastar. E eu me lembro que eu fui muito repreendido com aquilo. Não, agora eu não me lembro nem quem foi a pessoa, mas fui muito repreendido e aquilo mexeu muito comigo e eu fiquei um pouco revoltado com aquilo. Olha só. E o que acabou acontecendo que você foi se distanciando dos caminhos do Senhor? Bom, como eu disse, eu e alguns amigos, a gente éramos muito unidos, mas a gente era muito curioso. E eu e um amigo especificamente, a gente começou a sentir vontade de experimentar o mundo. Aquela curiosidade, você cresceu na igreja sempre naquele mundo assim, você não conhece nada. E quando você começa, às vezes por influência de ver televisão, de outras coisas, os amigos da escola que não eram adventistas, apesar que eu estudava em uma escola adventista, tinha muitos amigos que não eram adventistas, e a gente vê, às vezes, a vida da pessoa e a gente acha mais interessante do que a nossa. Olha. Não é que alguém me influenciava nem nada, mas eu tinha curiosidades. E comecei a desenvolver essas curiosidades. Começando pelo quê vocês começaram? Bom, a primeira coisa que eu me lembro da gente fazer assim, meio totalmente loucura, tirando a parte de ir para shopping sozinhos e tudo, que eu acho que isso é totalmente normal da idade. Mas a primeira coisa que a gente decidiu fazer foi comprar um maço de cigarro de Bali. A gente ouviu falar que existia um cigarro que tinha gosto, que era saboroso. E era muito bonito ver na televisão aqueles homens fumando. Era cativante, a gente achava aquilo interessante. Na nossa época não tinha censura das propagandas de cigarro, né? E aquilo enchia nossos olhos. E a gente falou, não, vamos comprar um cigarro de Bali, esse negócio deve ser gostoso. E a gente saiu atrás. A gente, sozinho, nós dois saímos e fomos atrás. Saímos de um culto, inclusive, na parte da tarde do sábado, e saímos procurando nos bares esse tal de cigarro de Bali. Olha. Aí ninguém conhecia, mas os donos perguntavam, mas que cigarro que é esse? A gente, não, é um cigarro que tem menta ou canela, alguma coisa. E um dos donos do bar falou, eu tenho um cigarro que é de menta, não sei se é esse. E a gente comprou, era um tal de Hollywood de menta. Ele não era cigarro de Bali, a gente achava que era. Olha só, Mas você tinha quantos anos nessa época? 14, mais ou menos 14 anos de idade. E vocês entraram nos bares e ninguém estranhou vocês ali tão novinhos querendo comprar cigarro? Não, ainda vendeu para você, né? Vendeu, e a gente comprou, compramos o cigarro, compramos o fósforo e acendemos achando que ia ser aquela coisa maravilhosa, né? Mas muito pelo contrário, a gente tossiu, quase vomitou, assim. Foi horrível a experiência, assim, tremeu tudo, mexeu tudo por dentro. A gente pegou aquele maço e jogou fora. Achamos muito ruim, mas foi uma das primeiras experiências. E a partir dali, Edson, que outros caminhos que você começou a trilhar? Bom, a gente depois foi experimentando novas experiências, experimentamos cerveja. E não sei, na nossa época não era tão difícil comprar essas coisas, mesmo com a nossa idade. Pelo menos lá em Goiânia, então a gente conseguia comprar facilmente. A gente comprou depois cerveja e a cerveja a gente já gostou um pouco. E passou-se um tempo, a gente começou a não querer mais ir para a igreja, a gente começou a querer fazer nossas próprias festinhas particulares. A gente tinha alguns outros amigos também que moravam no nosso setor e a gente começou a fazer algumas festinhas. E nessas festinhas a gente começou a ouvir muita música secular. E uma dessas músicas que a gente começou a gostar e se apaixonar foi o rock and roll. Olha, e você acha que na sua história, então, o rock and roll teve uma influência decisiva? Aí mudou tudo.
Porque quando a gente começou a ouvir rock and roll, a gente começou a se apaixonar pelo rock and roll. E a gente ouvia, tipo, 8, 10 horas de rock por dia, assim. Era muito. A gente começou a decorar as letras. Na nossa época tinha várias bandas, assim, que eram mais antigas do que a nossa época, mas que tinham muita influência para a nossa geração. Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, muitas coisas assim que a gente começou a decorar as letras das bandas e aquilo mexia muito com a gente. Olha só. E esse seu caminho novo, né, que estava indo para longe daquele caminho que seu pai tinha planejado para você, isso não causou dentro de casa um desconforto, intriga e confusão? Como é que ficou o seu relacionamento com seus pais? No começo, eu ainda escondia muitas coisas. Meus pais perceberam, claro, que eu estava diferente, que eu não tinha mais prazer nas coisas da igreja e tudo, mas eu não contava para eles de cigarro, não contava de bebida. Mas eles entenderam no começo que era uma espécie de uma rebeldia mesmo de adolescente. E eles não estavam muito entendendo tudo o que estava acontecendo. Só que as coisas foram se agravando, né? O tempo foi passando e as coisas foram se agravando. E eu comecei a não querer mais acordar no sábado de manhã para ir para a igreja. Não queria mais ir para nenhum tipo de culto, na verdade. E eu comecei a deixar isso claro. E as coisas foram mudando em casa. Puxa vida. Chegou algum momento assim em que declaradamente você se disse, estou fora da igreja? Chegou. Chegou um momento, na verdade, meu pai pediu para sentar comigo também. E ele me perguntou, você precisa tomar uma decisão. Você está há muito tempo já querendo, não gostando das coisas de Deus, e você precisa se decidir. E eu falei, eu já tomei minha decisão. A minha decisão é que eu não quero mais ser dessa igreja, eu não tenho mais relacionamento com Deus, eu não conheço mais a Deus. E aí ele foi e me sugeriu, ele como líder, ele falou, olha, você conhece como funciona, eu acho que você deveria então escrever uma carta para o pastor se é essa a sua decisão. E eu tomei essa decisão. Olha. E já novinho, acho que tinha 15 anos de idade, não tenho certeza. Mas eu escrevi uma carta dizendo todos os meus motivos, dizendo eu não quero mais fazer parte da igreja. Gente, e realmente seu nome foi retirado do hall de membros? Sim, porque eu pedi, né, foi um pedido meu mesmo, e aí foi retirado o nome do hall de membros. Eu já não fazia mais. Que momento doído que deve ter sido esse para os seus pais, né? Para você deve ter sido um momento de libertação. Para mim foi o máximo. Eu achava aquilo tudo diferente. Eu gostava das coisas que eu estava experimentando e eu só tinha más memórias da igreja naquela época, por conta dessa minha atitude rebelde, né? Eu tinha muitos problemas com algumas pessoas da igreja, com alguns líderes da igreja, mas por conta das minhas atitudes. E aí sempre tinha, às vezes eu fazia algo que extrapolava e aí era repreendido, e eu detestava ser repreendido. Vê que coisa. A partir desse momento, Edson, em que você se viu livre, que estilo de vida que você assumiu para você? Eu assumi a pregação do meu novo estilo de vida, do rock and roll, né? O rock and roll preza o quê? Preza uma vida totalmente livre de qualquer inconsequência. O lema máximo é sexo, drogas e rock and roll. E aquilo meio que cativava a gente, por mais que a gente era adolescente, ainda estava experimentando as coisas, mas aquele lema chamava a atenção e a gente queria experimentar aquilo. A gente queria fazer parte daquilo, né? Até que ponto que você foi nesse seu caminho aí distante do que a Bíblia indica pra gente? Nossa, foi bem fundo. Foi bastante longe. Porque o tempo foi passando e a gente começou a experimentar coisas mais pesadas. A gente começou a ir para um caminho mais pesado. Então eu e meus amigos, primeiro a gente começava fazendo as festinhas e ia até 2, 3 da manhã. Aí depois as festas já começam a demorar mais. A gente começou a beber mais. A partir dos 17 anos, por exemplo, alguns amigos começaram a fumar muita maconha. Eu particularmente não era muito com maconha, não gostava muito de maconha, mas ia junto com eles, estava nas festas e tudo. E chegou um momento que eu conheci a cocaína, por exemplo, que aí começou a fazer a diferença e mudou totalmente o rumo das coisas. Olha só, quer dizer, você se encantou pela cocaína? Sim, a cocaína era mais ou menos tudo que eu queria. Eu era muito espoleta, muito enérgico, e a cocaína expandia essa energia, me deixava, eu me sentia muito bem, assim, me sentia muito elétrico, muito forte, muito poderoso com ela. Que drogas que você misturava? Basicamente cocaína com bebida e cigarro, mas assim, tinham algumas festas, por exemplo, e aí eu já estou falando de alguns anos depois,
mas tinha algumas festas eletrônicas que o pessoal usava muita LSD, êxtase, e eu também entrava junto, a gente ia junto. Gente, olha só, você chegava a virar noites fazendo isso? Muitas noites, e às vezes a gente passava 2, 3 dias fora de casa, às vezes numa sequência usando cocaína e bebendo. Mas, Edson, um jovem que se encontra, né, tão amarrado numa situação como essa que você está apresentando, ao longo de anos, né, você vai falando, parece tão simples, mas você está falando aqui de uma fase dos 13 anos até mais de 20, é isso? Até os 28. Pensa bem, foi muito tempo. Você tão amarrado ali naquele meio, e o que um jovem, o que você pensava com relação ao futuro? Bom, o rock and roll tem algumas filosofias, e uma dessas filosofias é aquela de que você vai viver uma vida inconsequente e vai morrer possivelmente de overdose. E isso é totalmente normal e totalmente aceitável. Então, por exemplo, a gente tinha alguns heróis heróis do rock and roll que tinham morrido aos 27 anos. E eu e um amigo meu, a gente falava, nós vamos morrer aos 27 anos. Por quê? Porque alguns tinham... vários ícones do rock and roll tinham morrido aos 27 anos. Alguns tinham se matado, outros tinham morrido de overdose, que também dá na mesma, né? Mas a gente tinha esse propósito, vamos viver até os 27 anos inconsequente, vivendo a vida loucamente. Pensa, agora, você numa situação dessa, eu te pergunto, seus pais desistiram de você em algum momento? Nenhum momento. Muitas vezes mesmo, eu chegava em casa e às vezes eu percebia que meus pais estavam acordados. Eu me lembro de 1, 2 vezes que eu cheguei e eu entrei no quarto dos meus pais e minha mãe estava lá orando, de joelho. É isso daí que é a força da fé, né, Edson? Com certeza. Agora, Edson, esse programa 180 graus, o ponto da virada. Qual foi o ponto da virada na sua história? Como que uma pessoa nessa situação consegue ter uma reviravolta e um encontro com Deus? Bom, passou muito tempo, eu já estava muitos anos vivendo no mundo das drogas, no mundo do rock and roll, festas. Perdi 2 faculdades federais nesse meio tempo, né? E chegou aos meus 28 anos, eu estava naquela sequência de festa, eu trabalhava por conta própria, então não tinha muito horário com meus negócios, até porque eu não era nem um pouco responsável. E um amigo da igreja de muito tempo atrás, ele ficou sabendo de um programa de jovens que acontecia em São Paulo, um programa voltado para um público mais jovem. E ele não sabia bem como que funcionava, mas ele soube que era muito bom, que poderia ajudar pessoas, e ele decidiu levar alguém. Ele começou a orar a Deus pedindo quem ele levaria, e ele decidiu escolher uma pessoa assim, totalmente sem nenhuma chance de voltar para O mais perdido de todos. O mais louco de todos. Ele pensou assim, vamos ver se esse programa é bom, vamos ver se esse negócio funciona. Eu vou levar o mais doido que eu conheço e se der certo é porque o negócio é bom mesmo. Olha. É mais ou menos por aí. E ele te convidou, e eu quero saber como é que você aceitou ir para participar em um programa de igreja, se você já estava tanto tempo afastado, né? Bom, na verdade eu não aceitei participar de um programa de igreja. Ele veio na minha casa por volta de março de 2011. E ele veio me convidar para ir para um evento em São Paulo. Eu estava no dia de ressaca, inclusive. Ai. Ele me pegou totalmente dormindo em casa, era 11 horas da manhã. Imagina, né? 11 horas da manhã de um dia de semana e eu dormindo em casa. Porque tinha passado a noite em alguma farra por aí, que eu nem me lembro em qual. Né? Mas ele me perguntou se eu participaria com ele de um evento em São Paulo. Ele falou assim, eu sei que você gosta de tecnologia, eu sei que você trabalha com isso, e lá vai ter muita tecnologia, e eu queria aprender sobre esse programa para trazê-lo para Goiânia, e eu precisava de você. E aquilo me encheu os olhos, porque tinha muitos anos que eu não via ele. Ele se chama Feliciano, e tinha muitos anos que eu não via o Feliciano, e eu falei, por que o Feliciano se lembrou de mim, né? Eu me senti importante. Foi interessante aquele convite. E me encheu os olhos também a ideia de ir para um programa que envolve tecnologia. Ele não especificou que tipo de tecnologia que envolveria. Então eu aceitei o convite. Olha. Só que o programa ia ser mais para o final do ano, mais para outubro. Setembro, outubro daquele ano. Uhum. Mas mesmo assim você manteve sua palavra, foi?
Bom, muita coisa aconteceu até lá. Na verdade, esse foi o ano da conversão, mas também poderia ter sido o ano da minha morte. Porque aconteceram muitas coisas nesse meio tempo entre o convite e eu chegar até o programa. Olha só. O que foi que aconteceu nessa sequência que foi decisivo para você ter um encontro com Deus? Bom, eu tive um problema com um cliente meu especificamente na informática. Eu fiz um serviço, não recebi e aquilo e a gente teve uma discussão feia. Ele me ameaçou e eu ameacei ele e depois eu fui embora para casa. Deu certo de eu voltar, mas eu mudei totalmente. Até então eu sempre fui uma pessoa que tinha um coração bom, uma pessoa que tratava as pessoas bem e eu nunca tinha sentido ódio. Mas a partir daquele momento eu comecei a sentir ódio e eu comecei a ter um sentimento horrível com relação a essa pessoa. Olha. Sim. E achava que eu teria que planejar alguma coisa, talvez até para tirar a vida dele. Já pensou até onde vai a mente humana, né? O ódio, até onde ele leva a gente, né? Mas o que foi que aconteceu, Edson, que marcou a virada de 180 graus na sua história? Bom, aí foi o programa. Chegou, o programa era um encontro de jovens, né? Um encontro de jovens com Cristo. E chegou a data, tinha acontecido muita coisa ruim em casa. Por conta desse problema, eu briguei com meus pais, briguei com meus amigos, eu perdi todo mundo. E quando chegou a data do programa, meus pais não queriam que eu fosse, eles queriam que eu fizesse algum tratamento, alguma coisa, porque estava muito ruim as coisas. Mas chegou a data do programa e eu falei, não, eu prometi e eu vou. E eu fui. E aquele programa, de uma forma muito positiva, mexeu comigo e mudou as coisas na minha vida. Olha só, um evento de quê? De um final de semana? De quantos dias? De um final de semana. De um final de semana. Ele coroa uma fase na sua vida, né? Em que você começa a ver novas perspectivas. Qual foi um momento, Edson, em que você, de fato, teve algum momento de uma oração, de uma entrega particular a Deus, de uma decisão e de falar, a partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa? Sim. Depois que eu voltei do programa, no programa eu não tomei uma decisão de conversão. Eu tomei uma decisão de aprender a amar as pessoas. Mas eu tinha muito medo. Eu tinha muitos medos ainda, ainda tinha um sentimento ruim no coração. Mas no programa eu aprendi a orar. Tinha uma música que ficou falando o tempo todo, depois no meu ouvido, Nasce em Mim, da Alessandra Samadello, que tocou nesse programa. Nunca tinha ouvi lá. E quando eu voltei, aquela música tocava o tempo inteiro nos meus ouvidos. E um dia, eu morrendo de medo, ainda com alguns receios, sem saber o que fazer, estava em casa. De repente eu me vi caído de joelhos. Eu falei, isso é tudo mentira. Eu não acredito, eu nunca acreditei em Deus, não acredito em Deus. Por que agora essa música não sai da minha cabeça? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que eu tenho tanto medo? E eu questionei a Deus. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor existe, o Senhor tem que me provar. Eu desafiei a Deus, algo que é muito errado, mas eu precisava daquilo naquele momento. E eu falei, se o Senhor tem poder para tirar esse medo, para tirar essas angústias, eu vou abrir a Bíblia. E quando eu abrir a Bíblia, o Senhor vai me responder. Olha só. E você pegou a Bíblia, abriu aleatoriamente? Eu peguei uma Bíblia que eu tinha ganhado em 2001 do meu pai. Eu nunca tinha aberto essa Bíblia, porque na época eu já estava fora da igreja. Olha. Então a Bíblia nunca tinha sido mexida. Eu peguei e decidi abrir aonde tivesse a fita ali. Não foi nada assim de tipo ficar caçando, mas foi aonde tivesse a fita. E eu não sabia nesse momento, mas as Bíblias normalmente vêm no Salmo 91. Mas caiu nesse salmo? Mas caiu no Salmo 91. Olha. E eu estava com muito medo. E foi muito incrível que quando eu ia lendo a passagem, quando eu li aquela passagem assim, Deus enviará os seus anjos para protegê-lo, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Aquilo para mim, eu senti naquele momento Deus retirando todos os meus medos. Aquele medo que eu sentia naquele momento, e até medos banais. Eu sentia medo de de sapo, de aranha. E eu comecei a não sentir mais medo de sapo, de aranha, de nada. Foi como se Deus tivesse arrancado com a mão aquele medo de dentro de mim. Um momento mesmo de transformação de vida, né? Com que palavras que você descreve, Edson, o que Deus operou na sua vida a partir desse momento? Milagre. Daí em diante, começou a ser uma transformação total. Um milagre mesmo.
porque uma pessoa que não lia nada, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler muito a Bíblia, comecei a sentir muita vontade de ler a Bíblia. E eu ainda não estava 100% convertido, eu não parei de repente de fumar, por exemplo, mas eu lia a Bíblia fumando e passava horas e horas e às vezes a noite inteira lendo a Bíblia. Olha. Depois que eu voltei do programa, eu já tinha decidido não mais beber, não mais cheirar cocaína, mas eu ainda fumava. Mas eu lia a Bíblia com tanta vontade, era tão maravilhoso aquilo, que as descobertas que eu ia vendo ali, né? Poxa vida, que coisa linda. E você se lembra de um dia que marcou o último cigarro que você fumou? Teve um momento desse ou não? Sim, teve. Eu marquei com Cristo. Eu não tinha nada para dar para ele de presente, estava chegando o Natal. E no nosso país, tradicionalmente, se comemora o nascimento de Cristo no Natal. É. E eu fui e falei assim, você já fez tanta coisa por mim, eu nunca fiz nada por você. Então, no Natal eu vou parar de fumar. No dia 25 de dezembro eu paro de fumar. E aí deu dia 24, às 23h59 eu apaguei meu último Marlboro. E eu nunca mais fumei. Edson, mas que história linda essa, que poder maravilhoso desse nosso Deus, capaz de transformar qualquer situação. Louvado seja Deus pela sua história. Amém. E qual versículo da Bíblia que te acompanha? Bem, um versículo que marcou muito na minha história, eu vou pegar a Bíblia, está em Salmo 68, no verso 19 e 20. Porque ele fez total parte do que Deus fez por mim, do que ele me transformou. Ele diz assim, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Esse Deus que nos livra da morte dia a dia, o Deus da nossa salvação, foi o que Ele fez comigo. Ele me livrou da morte e dia após dia Ele foi me transformando, cada dia mais. Que coisa linda. Edson, eu me sinto muito abençoada com a sua história. Realmente te conhecia, mas não sabia da sua história. Me sinto realmente muito encantada e com vontade de louvar a Deus, porque realmente Ele é um Deus grandioso. Muito obrigada por ter vindo aqui e dividido a sua história com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Me sinto muito feliz de participar e poder testemunhar um pouquinho do que Deus fez por mim. Muito obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão linda. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.